6 de novembro de 2017. Tá chegando a hora! Domingão tem clássico entre Corinthians e Palmeiras e hoje você vê no Gazeta Esportiva uma reportagem super especial sobre Fábio Carille e Alberto Valentim. Depois de vencer o Palmeiras em 2 oportunidades no ano, Corinthians do técnico Fábio Carille vai para o 3º clássico com dúvidas na equipe. Com a expectativa de não ter nenhum desfalque e poder contar com todos os jogadores do Palmeiras, Alberto Valentim encara no clássico contra o Corinthians o maior desafio de sua carreira. E ainda, os gols da Copa Sul-Americana e da Liga Europa e as últimas notícias de São Paulo e Santos. Olá, boa noite! Domingão tem clássico em Itaquera e o Gazeta Esportiva, claro, segue aquecendo esse jogão que pode definir os rumos do Brasileirão. Nessa sexta, vamos acompanhar uma matéria especial do repórter Alexandre Silvestre sobre os técnicos que comandarão as equipes desse duelo, Carille e Valentim. Vamos ver! Para alguns, a oportunidade aparece, simplesmente cai do céu, direto no colo. Para outros, nem tanto. É preciso dedicação, esforço, estudo, talento. Mas convenhamos que não custa nada estar na hora certa, no lugar exato. Fábio Carille e Alberto Valentim que o digam. Fábio, defensor discreto de times mais modestos do interior paulista. O auge aconteceu no Coritiba e no Paraná Clube, na mesma época em que Alberto chegou a ser considerado o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 96, atuando pelo Atlético Paranaense. Após pendurarem chuteiras, seguiram se aventurando no futebol. O Alberto foi um excelente jogador, jogou no Flamengo, jogou na Itália. Eu passei pelo Corinthians, eu nem joguei, né? É um grande amigo, nos encontramos já algumas vezes para discutir sobre futebol, né? E que ele tenha muito sucesso na tua carreira agora como técnico. É um cara espetacular e está mostrando toda a sua qualidade de treinador depois que teve essa oportunidade como um treinador. Carille virou auxiliar técnico do Barueri e na Série B de 2008 chamou a atenção da comissão corintiana que lutava para voltar à elite. Pronto, no ano seguinte juntou-se a Mano Menezes e do timão nunca mais saiu. Efetivado, iniciou 2017 no comando do Alvinegro. Superou todas as expectativas em campo e fora dele. É um cara muito honesto, trabalha, cobra dos jogadores, não faz diferença do jogador mais velho e mais novo. Eu acho que está sempre cobrando, tem uma linha de trabalho. Então, acho que é um treinador parecido com a linha de trabalho que o Tite tinha aqui. Eu acho que conseguiu aprender com o Tite, com o Mano que ele trabalhou. Acho que, enfim, com todos os treinadores ele tentou tirar proveito e é um cara que está sempre disposto a aprender, evoluir, crescer na sua profissão. Vitórias em clássicos. Campeão estadual. Olha o gol, Aranha, Romero bateu. Invencibilidade histórica. Um primeiro turno de tirar o chapéu no Brasileirão. Antes da queda de rendimento da equipe, renovou o contrato, de olhos fechados. Ele pediu para nós o seguinte: façam o contrato, botam os valores que vocês quiserem e põe lá na minha mesa que eu assino. Voto de confiança recíproco, mesmo com a ameaça de perder o título nacional, que parecia garantido. Nós não vamos julgar o trabalho dele se for campeão brasileiro ou não for. Quando a gente confiou de fazer um contrato por mais 2 anos, que na verdade eram 3 que a gente pretendia, é porque a gente tem um projeto a longo e médio prazos, então isso faz parte do nosso dia a dia. Alberto Valentim está num patamar abaixo. Assistente no Palmeiras de 2014 a 2016, arriscou carreira solo no último Paulistão e não virou, à frente do Red Bull. Viajou para o exterior em busca de novos conhecimentos. No retorno de Cuca ao Verdão, recebeu convite para trabalhar novamente no Alviverde. Quis o destino e os maus resultados que o consagrado professor caísse.
O jovem Valentim, então, abraçou a chance, com unhas e dentes, vontade de iniciante, inteligente, articulado, com um belo futuro pela frente, mas ainda é interino. Existe uma chance do Alberto ser efetivado, assim como aconteceu com o Carille no Corinthians, por exemplo? Claro, existe. É um grande treinador, um grande profissional, dedicado e, por que não? Ele é o técnico do Palmeiras hoje. Recolocou o Palestra na briga pelo Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Distante 5 pontos do líder e juntinho do elenco que tenta pegar o vácuo do Corinthians. O Alberto, acho que também ele virou um grande amigo meu aqui. Desde quando eu cheguei, sempre converso com ele, sempre vem pedindo para ele me orientar da melhor maneira possível, né? E ele vem fazendo não só comigo, mas com todos os jogadores. No derby de domingo, em Itaquera, eles estarão à margem do campo, lado a lado, defendendo suas atuais cores e projetos de vida. Fábio Carille, realidade. Está liderando o campeonato, ganhou o Campeonato Paulista. Está tendo um ano bem regular, bem bom. Acho que o Carille já fez muito mais do que muitos treinadores conceituados que vieram para o Corinthians não conseguiram se manter. Ele já está um tempo, lógico, de ano a ano ele vai ter crescimento, vai evoluir, mas acredito que seja realidade sim. Alberto Valentim, promessa. Ele tem um carinho muito grande por cada jogador e isso nos deixa muito feliz, isso nos deixa com muita vontade de correr por ele, de dar a vida por ele, para ele, como eu falei, ano que vem, nesses 7 jogos aí, fazer o máximo de pontos possível para a gente conquistar nosso objetivo, né? E no ano que vem, o objetivo dele, que todo mundo sabe que é ser treinador, e a gente espera que ele possa começar a carreira dele aqui no Palmeiras como treinador. E olha que um desses 2 treinadores da nova geração pode e deve fechar o ano como campeão brasileiro de futebol. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, pois é um ano de muitas novidades no comando técnico. A gente vê o Carille, que foi uma aposta que já deveria ter sido feita no ano passado, assim que o Tite saiu. Não houve a confiança necessária, o Corinthians tentou com o Cristóvão, tentou com o Osvaldo e só ficou com o Carille porque não deu certo com o treinador. Tentou o Rueda, que hoje está no Flamengo, outros treinadores disseram não, o caso do Dorival Júnior, que foi sondado enquanto estava no Santos, aí não tinha opção, efetivaram o Carille. E o Carille deu resultado, né? Pegou um time limitado, com poucos reforços, poucas contratações, terminou como campeão paulista e está aí como o maior favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, já tem um histórico, já tem uma história construída, uma história breve, curta, nova, mas que existe. O Alberto vai tentar escrever essa história. Começou agora a escrever essa história com um bom começo, com 3 vitórias, 1 empate, mas pode até ganhar o Campeonato Brasileiro, mas ainda, já que o tema foi confrontar Carille e Alberto Valentim, o Alberto Valentim busca ainda o seu espaço. O Carille já conquistou, foi efetivado e de quebra já renovou o contrato por mais 2 anos, que mostra, também não dá para levar isso muito a sério, que as diretorias ou os diretores de futebol são volúveis, mas que mostram um certo prestígio. O Valentim sequer ainda foi efetivado. E aí acho que está o problema do Palmeiras. Acho que o Palmeiras está observando para ver o que vai acontecer nesse final de campeonato, para decidir se efetiva ou não efetiva. Eu acho que já deveria efetivar a partir de já. Se acredita no rapaz, que é um jovem treinador, né? Então já aposta e já faz o contrato, Chico. Bom, boa noite Paulinha, boa noite Celso, boa noite a todos vocês. Evidentemente que são 2 treinadores, como disse o Celso, com uma pequena margem de experiência para o Carille, né? Se bem que o Carille, ele também como auxiliar, conseguiu ser auxiliar do Mano Menezes e ganhou 3 títulos com o Mano Menezes e ganhou 6 títulos com o Tite, como auxiliar técnico, mais especificamente treinando a defesa.
ganhou um título como técnico agora. E está disputando um título, está na frente faz muitas rodadas, nem sei desde quando que o Corinthians está na frente nesse campeonato. E a rigor, ainda nenhum time chegou, encostou no Corinthians e ameaçou. Né? Existe sempre a possibilidade, o Corinthians caiu, já não é o mesmo, segundo turno ruim, mas a bem da verdade, nenhum time encostou para valer. Assim, dizendo, olha, vou tirar o título do Corinthians. A chance era do Palmeiras e o Palmeiras não conseguiu chegar, porque empatou com o Cruzeiro. O Valentim já é outra coisa. O Valentim, ele realmente é um treinador jovem, 2 anos mais novo que o Carille. O Carille tem 44, o Valentim 42, quer dizer, são novíssima geração. Mesma né? geração. Estão saindo do forno, né? A bem da verdade, eles, bons jogadores de futebol, né? Um zagueiro, o outro lateral. Então, quer dizer, eu fico feliz, porque são 2 grandes jogadores, ex-jogadores e bons técnicos. E o Carille ainda precisa provar, como disse o Celso. Mas eu acho que nesse jogo aí, o Carille e o Valentim vão usar de tudo que sabem, né, para poder ganhar e levar uma vitória. Só para te esclarecer, o Corinthians é líder desde a 5ª rodada. Desde a 5ª rodada até agora. Praticamente desde o começo. E a bem da verdade, não foi ameaçado. Está aí, uma porção de tempo com uma certa folga, né? Pois é, e a enquete dessa sexta-feira, é claro, em cima desse clássico. Estava esperando essa enquete. Nós queremos saber qual será o resultado da partida entre Corinthians e Palmeiras. Da vitória do Timão, empate ou quem leva melhor é o Verdão? Para dar o seu voto é só acessar o site gazetesportiva.com. Qual é a opinião de vocês? Para mim é jogo com cara de empate. Empate. E você? Corinthians. Eu vou ir além. E quanto o placar? Olha, eu sempre falo 7-0, né? Mas hoje eu estou com uma intuição diferente. Eu estou com uma intuição que vai ser 3-0 para o Corinthians. Nossa! Estou com essa intuição, já vai fazer uma semana, que o Corinthians vai realmente tirar, de uma vez por todas, a nhaca. 3-0 para o Corinthians, e tá alguém me falando no meu ouvido, não sei, talvez seja o espírito de Luizinho, o grande, ou se não, Carlito Teves, mandando uma mensagem que Cleison vai ser o cara do jogo. Eu vou me abster depois dessa. Foram definidos ontem os últimos 2 semifinalistas da Copa Sul-Americana. O Sport não conseguiu reverter a vantagem dos colombianos, do Júnior de Barranquilla, e o Independiente da Argentina confirmou a sua vaga jogando em casa. O Independiente confirmou o bom desempenho depois do placar de 4-1 no jogo de ida e voltou a superar o Nacional do Paraguai, desta vez jogando em casa. O placar de 2-0 garantiu os argentinos na semifinal da Copa Sul-Americana para enfrentar o Libertad do Paraguai. Depois de perder por 2-0 na Ilha do Retiro, o Sport foi até a Colômbia tentar a virada contra o Júnior Barranquilla. Mas o Leão não conseguiu balançar as redes do adversário. Sem grandes dificuldades, o time colombiano segurou o empate em 0-0 e agora enfrenta o Flamengo na semifinal da competição. E ainda falando de futebol internacional, olha só essa notícia. Segundo o jornal Le Parisien, o clima entre Neymar e o técnico do PSG, Unai Emery, está péssimo. De acordo com a publicação francesa, Neymar não teria ficado satisfeito após ouvir um não do treinador. O jogador queria trabalhar mais com a bola antes do duelo contra o Olympique de Marselha. Já o comandante quis que o brasileiro focasse na parte física. Além disso, os vídeos preparatórios antes dos jogos também seriam um problema, considerados muito longos. Pesa ainda para o craque brasileiro toda aquela polêmica que a gente já conhece, criada com Cavani, desnecessária no entendimento de Neymar, já que ele deveria cobrar todos os pênaltis. O jornal ainda diz que o problema do treinador não se resume a Neymar, já que todos os brasileiros do elenco não suportam o comandante. Daniel Alves sequer cita o nome do técnico, enquanto que Thiago Silva e Lucas Moura também têm problemas para se relacionar com Emery. Coincidência ou não, Neymar não participará da partida do PSG nesse sábado contra os Angers, fora de casa, pelo campeonato francês. Com dores na coxa esquerda, ele não foi nem relacionado para esse jogo. Que situação, hein, pessoal? Bom, é só mais uma especulação, né? Mas normalmente as informações não surgem do nada. E aí são informações que corroboram com a minha tese de que o Neymar é muito mimado. Sabe, o fato de ser o principal jogador, ter sido a contratação mais cara da história, ok.
tudo bem, mas existe uma hierarquia, existe um técnico que é o chefe e um subordinado. O desrespeito à hierarquia revela uma falta de profissionalismo ímpar. E além de falta de profissionalismo, fruto de um mimo, sabe, exacerbado. Você não vê isso com o Messi, você não vê isso com o Cristiano Ronaldo, isso chama-se respeito profissional. Então, o Neymar, para mim, continua sendo muito mimado. E fico muito à vontade, não é porque eu sou brasileiro que eu tenho que defender, sabe, cegamente quem é jogador brasileiro. É um tipo de comportamento que eu acho inaceitável, que vai trazer só problemas para o Neymar. Lá no Paris Saint-Germain, talvez ele se torne o rei. Sim. Ok, mas tem seleção brasileira, tem outras situações que ele vai ter que se curvar. Se curvar no sentido é respeitar a hierarquia e saber que existe um comando. Quando ele quiser fazer um vídeo mais curto ou promover um outro esquema tático, uma outra filosofia de treinamento, é simples. Encerre a carreira e vira um treinador. Ou vire um treinador-jogador ao mesmo tempo. Enquanto ele não for isso, respeite espaço. Eu acho que o problema é conjuntural e estrutural. Começar pelo estrutural. A estrutura do futebol francês é uma estrutura defensiva. E você pode ver que os últimos resultados do Paris Saint-Germain são elásticos demais. É 5-0, é 6-1. Por quê? Porque tem brasileiro pra caramba no time, sul-americano pra caramba no time, que sabe fazer gol e sabe jogar pra frente. Agora acontece o seguinte, o futebol francês não tem essa tradição de ser ofensivo. Por incrível que pareça, né? Porque na Copa do Mundo, eles sempre levam grandes jogadores e quando pegam o Brasil, os caras jogam o que sabem e o que não sabem. Só para lembrar, a final em 98 foi 3-0. 3-0 para a França. Que é difícil a França golear em Copa, mas goleou o Brasil. Então o que acontece aí é o seguinte, essa é a estrutura. O cara está com medo de soltar o Paris Saint-Germain. E terceiro, é lógico, os brasileiros fizeram uma panelinha lá dentro do clube. É verdade. E agora eles querem impor aquele futebol sul-americano, bonito, agradável de se ver. Só para lembrar, a Espanha teve nessa situação há uns 20 anos atrás, quando começou a mudar o futebol espanhol. Né? Quando começou a mudar o futebol espanhol, o espanhol era duro de cintura, apanhava de todo mundo, levou de 7-1 aqui do Brasil, 6-0 na Copa de 1950, era um saco de pancada a Espanha. Aí quando ela se latinizou integralmente, até no futebol, aí que começaram a surgir os grandes nomes do futebol espanhol. Então, esse processo que o futebol francês está passando, a Espanha já passou lá atrás. Sim. Eu acho que com a ida de mais brasileiros e mais sul-americanos para o futebol francês, isso vai acabar. Agora, que está na cara que é coisa de panela, é coisa de panela. Será que o técnico fica conversando com eles e eles ficam respondendo em português entre eles? Pode ser que seja isso também. A dificuldade da língua A língua aproxima as pessoas. Folgado mesmo. Isso folgado mesmo. E domingão tem mesa redonda Futebol Debate a partir das 9 da noite e estarão conosco o ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio, e o ex-lateral direito do Corinthians, Zé Maria, pra gente falar muito do clássico lá de Itaquera. Imperdível, né, Chico? Imperdível. Os dois são duas bandeiras do futebol, principalmente para Palmeiras e principalmente para Corinthians. O Zé Maria estava em 77, né? Lateral direito, e o Sérgio estava quando o Palmeiras quebrou o tabu, né? Estava 17 anos sem título e acabaram ganhando do Corinthians, né? Esse domingo vai ser legal. E falando no programa de domingo, vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações seguem abertas para o público poder escolher os melhores jogadores do Brasileirão. Para participar, você sabe, basta acessar o site troféumesaredonda.com.br e aí montar a sua seleção preferida. E claro, agradecendo sempre as nossas parceiras Lux Color e Baltec, que estão com a gente sempre e esse ano em especial no Troféu Mesa Redonda. Muito bem, você vai estar lá com a gente, né? Claro, óbvio, né? Eu que vou estar de primeira, né? Ao seu lado, né? Eu estou ao seu lado na primeira fila, de braços dados com você. Muito bem, eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Vamos ver agora como vai ser a 32ª rodada do Brasileirão. 4 partidas acontecem já, nesse sábado, na Vila Belmiro. O Santos recebe o Atlético Mineiro às 5 da tarde. No Engenhão, às 7 da noite, clássico carioca, entre Botafogo e Fluminense. No mesmo horário, tem Atlético Goianiense e São Paulo, na Serra Dourada. E às 9, duelo dos desesperados, entre Coritiba e Avaí, no Couto Pereira. No domingo, clássico em Itaquera.
às 5 da tarde, entre Corinthians e Palmeiras. No mesmo horário, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. E Grêmio e Flamengo na Arena Gremista. Bahia e Ponte Preta se enfrentam às 6 na Arena da Fonte Nova e às 7 da noite, Vasco e Vitória no Maracanã. E Chapecoense e Sport na Arena Condá encerram essa rodada. Muita expectativa para esses jogos, hein? Bastante. Bastante. Como acabamos de ver, o Flamengo entra em campo no domingo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Uma das esperanças do time carioca para esse duelo é o atacante Paulo Guerreiro, que retorna de lesão após 15 dias afastado do grupo. Apesar da recuperação, a presença de Guerreiro nas próximas partidas do clube é incerta, porque o atacante foi pego no exame antidoping realizado após o jogo do Peru contra a Argentina, no começo de outubro. O peruano ainda tem direito à contraprova do exame e, dessa forma, a participação de Guerreiro na repescagem por uma vaga na Copa do Mundo entre Peru e Nova Zelândia fica incerta, pois pode ser que haja uma punição preventiva. Olha, Paulinha, e não é só isso, não. Se ele for punido pela FIFA, ele não pode jogar no Flamengo também. Pois essa é uma dúvida, punição, né? Que vai se estender para o futebol do mundo, né? Ele alega que tomou um remédio antigripal, mas ainda assim, se tem a substância dopante, né, que é proibida, deve receber alguma punição de alguma maneira, mas há um julgamento. A questão é que se a contraprova der positivo, confirmar o primeiro resultado, ele já é afastado automaticamente. Até que aconteça o julgamento. E aí a punição pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou até mesmo ser absolvido, dependendo do processo. O curioso é que, apesar dele dizer que tomou um remédio para gripe, no Flamengo eles não sabem, não tem essa informação, não tem a origem, quem deu, quem prescreveu, não, Quem recomendou? Prescreveu. Quem prescreveu a receita, ainda não tem essa informação. Quer dizer, tudo isso vai ser apurado, porque deve pintar um julgamento por aí. Na verdade, eu acho que o Guerreiro foi o Zé Ruela, o Zé Mané, tomou um remédio sem falar nada para ninguém. Descongestionante nasal. Sabe? Aquele tipo daquele negócio. O Maradona na Copa do Mundo também alegou isso. Alegou isso. Mas o Maradona, você sabe muito bem que cheirava pó que nem um doido, né? Até por isso que eu digo, né, a diferença dele para o Pelé é exatamente essa. O Pelé não tinha, era limpo, era um craque, porque a natureza fez dele um craque. Agora, do Maradona, até onde vai o vício estímulo. E até onde vai o talento. Mas em 94 ele foi pego com efedrina, né? Não foi... sei lá. Vai saber. Agora, o problema todo, quem toma efedrina cheira cocaína e faz qualquer outra coisa. Isso aí a gente já está sabendo. Agora, o Guerreiro foi o Zé Mané. Agora, bem feito. Quem mandou deixar o Corinthians? Se tivesse ficado no Corinthians, não teria acontecido nada disso. Não teria tido gripe? Lógico que não. Chico, até poderia ter uma gripe, mas não ia tomar remédio. Eu já tomei remédio à base de efedrina e não... Sim, mas você não é jogador de futebol, amigo. Você não é jogador de futebol, nem eu, nem a Paulinha. A gente toma e pronto. Porque a gente pode. Agora, jogador de futebol ou atleta feminino não pode. Então, tá ali, a regra está ali. Agora, nós podemos tomar à vontade. Claro. Então, acabou. Então, o Zé Mané vai tomar que fique 1 ano fora do futebol. Ai, meu Deus do céu. No Cruzeiro, o assunto sobre a suposta mala branca recebida após o jogo contra o Palmeiras segue rendendo. O gerente de futebol da Raposa, Tinga, foi à sala de imprensa para negar categoricamente o caso. Sobre esse assunto aí que rolou aí em blog, eu não sei onde que rolou também. Foi no blog, o site do UOL, acho que foi, né? Sobre mala branca. Primeiro que esses jogadores, esses atletas e comissão técnica são extremamente profissionais. Jamais participariam de uma coisa dessa. Que às vezes as pessoas querem determinar que uma tal equipe, por depois de ser campeã, que ela, né, jogue de qualquer jeito. E esse clube, esse time não joga de qualquer jeito, ele joga sempre para vencer. Mas para encerrar isso, peço que vocês contribuam também, porque eu acho que a imprensa, o papel da imprensa também é contribuir para o bem do futebol, e o bem do futebol é não alimentar essas coisas, né? Quero pedir que vocês possam também dar por encerrado isso, né, pela força que vocês têm aí na comunicação, e garantindo aqui que aqui no Cruzeiro só tem profissionais, caras que se incomodaram com isso,
porque são todos profissionais de extrema competência. Então, eu venho aqui em nome dos atletas e da comissão técnica, né, tentar que isso se torne por encerrado e jamais duvidando do profissionalismo de todos que estão aqui no Cruzeiro. E ainda falando do Cruzeiro, uma declaração de Thiago Neves chamou a atenção nas redes sociais. Em entrevista ao canal de YouTube Desimpedidos, o meia confessou que sempre teve vontade de atuar no Corinthians. Segundo as palavras de Thiago Neves, no Brasil, as torcidas de Flamengo e do Timão atropelam todas as outras. O jogador ainda confirmou que já chegou a conversar com a diretoria corintiana um tempo atrás, mas o negócio não acabou dando certo. E aí, Thiago Neves cairia bem no Timão de Fábio Carille? Claro que cairia, desculpa, Chico, né? Só que tem um detalhe, ele já mandou um outro recado, dizendo para os torcedores do Corinthians não se empolgarem, que ele está bem no Cruzeiro e, na verdade, tem um plano futuro de um dia, né, jogar no Corinthians, mas que vai demorar um pouco, porque ele está bem lá no Cruzeiro. Agora, associar essa declaração ao esquema da mala branca é muita teoria da conspiração. Eu vou só lembrar aos palmeirenses, redatores de jornal e repórteres palmeirenses que existem por aí, que eu tenho a coragem de assumir que sou corintiano. E às vezes eu até acho que eu tomo partido mesmo nos meus julgamentos. Mas vocês não têm. Então eu vou dar só um recadinho para vocês. Vou lembrar que o primeiro gol do Palmeiras foi contra. O primeiro gol do Palmeiras foi contra. Foi incompetência do Palmeiras. Tremeu na base o seu Juninho. Ele pode fazer 200 gols daqui para frente do Palmeiras. Mas nesse aí, ele sujou. Ele sujou o calção. Sujou o calção. Não devia ter feito gol contra. Sujou o calção porque caiu depois do barro que tem lá. Entendeu? E ele sujou o calção. Ele caiu sentado. Ele fez um gol contra. O cara que faz um gol contra, o time não tem moral nenhuma para falar que teve mala branca pro outro. Não pode. Só se desviou a mala. Foi um erro. Um erro enorme. Enorme. E vocês fiquem tranquilos, porque tem um jogador do Corinthians que já fez 3 gols contra no jogo. E hoje é o rei da Europa. O moleque que saiu do Corinthians foi para lá. O zagueiro, como é que era o nome dele? Marquinhos? Marquinhos não, o outro. Que saiu agora, o Felipe. O Felipe. Fez 3 gols. Ponte Preta e Corinthians, 3-0 para Ponte Preta. Foram 3 gols dele contra. Então, isso não quer dizer que o cara é ruim. Olha o que está o Felipe hoje. Acontece. Agora, não venha dizer para mim que a mala branca tem alguma coisa a ver com o Thiago Neves dizendo que quer jogar no Corinthians. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Já é coisa de palmeirense para criar um clima. Então, eu como corintiano estou dizendo o seguinte, na minha opinião, que o Borja, se fosse para escolher Palmeiras e Corinthians, ele escolheria o Corinthians. Ele no Corinthians já estaria sendo o artilheiro do campeonato há anos, porque era só ficar lá na área e esperar a bola chegar. Desse jeito, tranquilo, Borja é corintiano. E neste sábado, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo na Serra Dourada. Apesar da situação complicadíssima na tabela, os jogadores do Dragão ainda acreditam que podem salvar o time do rebaixamento. Com apenas 27 pontos ganhos, o Atlético Goianiense é o lanterna do Campeonato Brasileiro desde a 10ª rodada, lá em junho. Ficou fora da zona do rebaixamento apenas uma vez no campeonato todo, durante a 7ª rodada. A 8 pontos do primeiro time fora do Z4 e com apenas 7 jogos restantes, o Dragão tenta um milagre na reta final do torneio. Por isso, contra o São Paulo, amanhã às 7 da noite, apenas um resultado importa. Se Deus quiser conquistando essa vitória em casa, vai dar muita moral pra gente continuar seguindo lutando aí na competição. E buscando motivação, acho que cada um tem que buscar dentro de si, meu. Acho que pra nós, assim, é profissional, é caráter, dignidade. Então, a gente vai buscar disso aí. A partida que acontecerá no Serra Dourada também será importante para o Dragão melhorar o desempenho como mandante, já que não vem se jogando em Goiânia há quase 3 meses. Contra um São Paulo embalado, o volante André Castro já sabe quem é o nome do momento no adversário. Marcar o Goianiense é um privilégio, né? Eu acho que ali vai provar que, né, a qualidade de cada um ali.
Já o São Paulo preferiu a privacidade e fechou o treino dessa sexta-feira. Mas o tricolor segue pensando no futuro. Assim como vários times do Brasil, o time do Morumbi está interessado no lateral esquerdo Zeca, que recentemente entrou na justiça contra o Santos. Um dos trunfos do tricolor para contratar o jogador está no técnico Dorival Júnior. E tudo tem a ver com um episódio que mudou a vida do atleta. Revelado do Peixe, Zeca estava encostado no time principal em 2015 e seria emprestado. Porém, o jogador foi surpreendido pela chegada de Dorival em julho daquele ano, quando barrou sua transferência e escalou como no time titular. Depois disso, o Zeca se afirmou no Alvinegro e foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. E nunca deixou de mostrar essa gratidão com o treinador. Seria um belo reforço, né, pessoal? Com o Zeca. Sim, sem dúvida, o Zeca é bom jogador. Estranho tudo isso que aconteceu com ele na Vila, quer dizer, estranho por um lado, mas por outro compreensível. É que não é muito comum um jogador abandonar o clube com um campeonato em andamento, mas se não existe uma ação coletiva, né? O bom senso surgiu, Chico, e andou tomando a frente desse assunto, mas também nunca foi tão contundente. Mas se não houver uma mobilização dos jogadores diante dessa situação de agressividade, de violência por parte do torcedor, né? Isso vai continuar. Então você vê vozes isoladas. Foi o Fred, quando estava no Fluminense, reagindo a ataques de organizadas. O Michel Bastos do São Paulo, agora o Zeca no Santos. É isso, tem que saber, quando você tem um evento perigoso, como um ataque de torcedor organizado, a classe deveria parar. O jogador de futebol deveria tomar uma providência. Não importa o que aconteceu no Santos, ou no São Paulo, ou no Corinthians. Param todos. Porque um dia, se aconteceu lá, vai acontecer aqui, vai acontecer acolá. Com todos os times. Então é uma questão de posicionamento, é uma questão de engajamento e de consciência. Mas já que não acontece, né, o jogador individualmente busca o seu espaço. E acho que já trabalhou com o Dorival. Se for para o São Paulo, vai se dar bem. O São Paulo precisa de um jogador, inclusive, para a posição. Então, concordo plenamente com o que você falou e quero abordar um outro ângulo. A minha pergunta é a seguinte: vai para o São Paulo para jogar a primeira ou a segunda divisão? Essa é a pergunta que se faz. Já está respirando. Será que ele vai jogar na segunda divisão com o Dorival? Porque o São Paulo nada corre risco de cair para a segunda divisão. Mas acho que já escapou. Os caras estão falando o que eu acho engraçado no São Paulino, principalmente, é o seguinte: não porque o Corinthians vai perder o campeonato. Tudo bem. Eu estou olhando ali 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 9 pontos, e não sai disso a distância do Corinthians para o segundo. São Paulo não vai cair. Mas se você olhar bem, tem 3, 4, 2, 1 ponto, sempre variando para o último, para o primeiro do rebaixamento. Então é mais fácil o São Paulo cair do que o Corinthians perder o título, se você olhar a tabela. Então eu quero saber se o Zeca vai jogar na primeira divisão, jogando pelo São Paulo, se ele for para o São Paulo, ou vai jogar a segunda divisão, hein, Zeca? Acho que na primeira, né? Amanhã também tem Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro e o Alexandre Silvestre acompanhou o desembarque do Galo e as expectativas dos mineiros para esse jogo. O Atlético Mineiro chegou agora há pouco aqui a São Paulo para o jogo de amanhã na Baixada Santista, na Vila Belmiro, às 5 da tarde, contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Galo está exatamente no meio da tabela, é o 10º colocado. E esperar o quê desse confronto diante do Peixe em Urbano Caldeira, hein? Conversamos com o treinador e alguns jogadores do Atlético. Já presenciei algumas mudanças assim no Santos e o time sempre melhora muito, se motiva muito, é um elenco excelente de grandes jogadores. Eu acho que vai ser um grande jogo. Vale muita coisa, né? Vale 3 pontos pra gente subir na tabela, entrar de vez na briga pela Libertadores, que é o que nós mais almejamos agora no momento. Sabe que é sempre complicado jogar na Vila Belmiro. A gente está esperando fazer um grande jogo e o que eu te falei, a gente precisa desses 3 pontos, acredito que mais que eles. Como é que você se sente quando enfrenta o Santos? Normal, um jogo de futebol. Acho que eu sempre vou ter um carinho e respeito muito grande pelo Santos, que foi onde eu cresci. Mas eu defendo o Galo e vou procurar ajudar o meu time a fazer um grande jogo dentro da Vila Belmiro e, se Deus quiser, sair com a vitória. Sem dó no sábado, né? Não tem que ter dó. Futebol não tem que ter dó de ninguém. Sentimento a gente deixa de lado. Existe alguma chance de você voltar para o Santos ano que vem? O pensamento agora é só terminar bem o ano e ajudar o Galo, se Deus quiser, ir para a Libertadores. No Santos, provavelmente sem poder contar com copete, com conjuntivite, o técnico Elano deve promover um atleta da base para compor o banco de reservas. E quem deve ganhar essa chance é o jovem atacante Rodrigo,
que entrou na pré-lista de relacionados para o duelo com o Galo com apenas 2 dias de treinamento com o elenco profissional. O atleta é destaque do time sub-17 do Peixe e, por ser veloz e habilidoso, fica como opção para as beiradas de campo. Mais informações sobre o Santos é só acessar o nosso site, gazetesportiva.com. E agora vamos... Peraí, Paulinho, deixa eu só comentar esse jogo aí, porque esse jogo do Santos é um jogo importante. Com jogo certeza. Importante por quê? Porque o Santos é o vamos dizer assim... É a terceira força. Hoje é o terceiro suposto candidato ao título, né? Tá o Palmeiras, 5 pontos atrás do Corinthians, o Santos está 6. Então, ganhar do Atlético Mineiro é indispensável. É, fundamental. Como estreia o Elano, e todo mundo está dizendo que o Elano é o cara que puxou o tapete do Dorival, o cara que puxou o tapete do Leverkusen, vamos ver como reage o Santos. Eu, particularmente, acho que os jogadores vão se matar em campo para ganhar. Mas, do outro lado, tem um Atlético Mineiro que vem comendo pão o de chão queijo que perdeu, né? Comendo os pãozinhos de queijo que deixou para trás, né? Então, é um jogo muito difícil para o Santos, porque pega o Atlético Mineiro numa boa fase e o Santos precisa provar para o presidente que o Leverkusen tinha que sair mesmo e tinha que assumir o Elano. Então, quer dizer, vai ser um jogo muito bom. Eu não vou perder esse jogo por nada. Nem eu. Você vai? Não vai também não. Você não perde nenhum jogo. Vamos voltar a falar de Corinthians e Palmeiras. Do lado do timão, o técnico Fábio Carilli segue com dúvidas para montar a equipe. Fagner, que sofreu uma lesão durante os trabalhos de ontem, não treinou nessa sexta e pode ser um problema para o clássico. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. A formação da primeira linha defensiva testada por Fábio Carilli no treino desta sexta teve Guilherme Arana, Balbuena, Pablo e Léo Príncipe. Fagner, que sofreu uma pancada na atividade da quinta-feira, permanece como dúvida. Eu tenho jogadores no DM, eu já falei aqui que amanhã vocês ficarão sabendo, não tenho problema nenhum em falar o time que vai jogar. É que eu tenho que esperar o meu departamento médico para definir. O treinador ainda não confirmou também a entrada de Cleison na vaga de Jadson e de Camacho no lugar de Maicon. Acompanho o Cleison já desde 2015 no Ituano, onde ele fez um excelente campeonato paulista. Ele já iniciou alguns jogos como titular. Vasco, não vou me recordar agora. Desde o Ituano e desde a Ponte Preta a gente busca informações. É um jogador que muitas vezes não consegue terminar o jogo bem. Se eu começar com o Cleison e tiver que ser mais ofensivo no segundo tempo, eu não tenho. E eu não sei se eu termino o Cleison com 90 minutos. É difícil. São decisões que eu tenho que tomar. Dentro daquilo que é melhor para o Corinthians, não é melhor para mim. Depois de falar sobre as dúvidas e as possibilidades na equipe titular, o técnico do Corinthians foi perguntado durante praticamente toda a entrevista coletiva a respeito do clássico contra o Palmeiras. Carilli venceu os 2 clássicos no ano contra o Palmeiras, equipe que iniciou a temporada mais badalado, com um investimento maior que o Corinthians. Isso é algo normal no futebol, né? Pensando rápido aqui, eu lembro do ataque dos sonhos do Flamengo, que não aconteceu. Acabou sendo um pesadelo, isso o próprio torcedor do Flamengo fala. Vamos falar do Mundial, a gente ganhou do Chelsea em relação a valores. Eu vou falar o que eu falei antes, numa coletiva lá na Arena, antes do primeiro jogo contra o Palmeiras no ano, onde 90% de vocês, até de uma forma desrespeitosa, debochando muitas vezes de nós, alguns falando até em goleada do Palmeiras, e eu fui para a coletiva e falei que clássico é 50% para cada um, independente do lugar do jogo. E vai ser assim outra vez. Desta vez, com Alberto Valentim no comando, Carilli tem dúvidas sobre a postura do rival contra o líder do campeonato. Os 3 jogos que o Alberto fez como técnico foi jogando para cima contra o Atlético Goianiense, contra o time reserva do Grêmio e contra o Cruzeiro em casa. Não conheço o Alberto ainda, muito pouco para falar, muito pouco tempo. Não vi ele enfrentar nenhuma equipe ainda numa situação dessa, né? Então estamos nos preparando para todas as situações. E o empate? Será que poderia ser considerado um bom resultado? Com certeza, um empate é muito melhor para nós do que para o adversário. Ô Chico, o Carilli, ele é novato como treinador, mas não para o futebol. Você mesmo lembrou aí, nos últimos 10 anos ele trabalhou com o Mano Menezes, trabalhou com o Tite, ele foi se preparando, assumiu o time nesse ano e está fazendo um belíssimo trabalho. E o que me chama a atenção é que ele é muito equilibrado.
ele não... Você pode ver que as declarações, o tipo de comportamento, independe do momento do time. O discurso é o mesmo quando o time está bem e quando o time está mal. É muito sereno. E ele avaliando a performance ou o que pode acontecer nesse clássico Corinthians e Palmeiras, ele continua demonstrando uma serenidade muito grande. Dificilmente você discorda dele, porque ele é muito centrado. E aí, interpretando, independentemente se vai jogar Cleison, se vai jogar Jadson, mas se entrar o Cleison, dá para imaginar que mesmo jogando em casa, ele vai esperar o Palmeiras. Ele vai esperar o Palmeiras por quê? Em primeiro lugar, a obrigação da vitória é do Palmeiras. O Corinthians, esse empate do Palmeiras com o Cruzeiro na segunda-feira, era tudo o que o Corinthians precisava. Porque se o Palmeiras tivesse vencido, o Corinthians ia ter que tomar a iniciativa, porque se uma derrota para o Palmeiras seria o novo líder. Agora a situação segue razoavelmente confortável. Então, se ele mantiver, ou se ele entrar com o Cleison, que é rápido, que é mais agudo, é a opção para o contra-ataque. Talvez seja isso que ele esteja pensando. Ele mesmo disse, o empate é melhor para a gente do que para o Palmeiras, e é verdade. Então, para que se expor? Mesmo jogando em casa e com o apoio da torcida, se a iniciativa é do Palmeiras. Vai ficar lá atrás e vai tentar explorar o espaço no contra-ataque. Cautela e canja de galinha, eu nunca vi. E você vai dizer que ele está errado? Alguém, né? Não, não está. Você já ouviu falar que alguém passou mal depois de tomar canja de galinha? Não. Eu nunca ouvi. Só se tomou canja de galinha com cautela. Sem cautela, aí passou mal. Aí até exagerar na canja de galinha não tem problema, né? Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que o Carille está mais maduro para esse tipo de situação que o Corinthians está passando do que o Valentim para a situação que o Palmeiras está. Só que o Valentim tem mais recursos para o jogo do que ele. Tem mais jogadores melhores individualmente e em ascensão do que o Carille. Quer dizer, vai ser um jogo em que o fator campo vai pesar, né? Vai pesar bastante. E eu acho que, como eu já disse, eu acho que o Corinthians ganha. Mas o Carille está no caminho certo. O Jadson não tem condição de jogar 30 minutos, tá? os 90 minutos. Então pode ser que ele comece com o Cleison, resolva o jogo, faça 1-0, 2-0, e aí coloca o Jadson, para, na experiência, tentar segurar o Palmeiras. Né? Talvez seja essa a intenção dele. Vamos ver o que vai acontecer em campo, mas vai ser um grande jogo. E no Palmeiras, hoje foi dia do comandante falar. A sexta-feira do Verdão, agora com o Fernando Gavini. Alberto Valentim encara neste domingo o maior desafio de sua carreira. O jogo contra o Corinthians, domingo, na Arena de Itaquera. Além de ser um clássico, o jogo é a oportunidade do Palmeiras se aproximar do rival para entrar de vez na briga pelo bicampeonato brasileiro. É uma partida diferente pela rivalidade, hoje muito pela classificação dos dois times no campeonato. São dias que antecedem esse clássico com um clima diferente, uma atmosfera diferente, não só por parte dos torcedores, mas por vocês também da imprensa, comissão técnica e os mais interessados aí, os que decidem o jogo, os jogadores. Então é uma partida que a gente tem que estar muito atento, curar todos os detalhes, para que a gente consiga sair de lá com um resultado positivo que vai nos ajudar bastante aquilo que a gente tem de pretensões no campeonato. A grande novidade do Palmeiras é que o técnico Alberto Valentim deve contar com todos os seus jogadores para montar o time para enfrentar o Palmeiras. Bruno Henrique cumpriu suspensão automática e está de volta. Além dele, Mina, Guerra e Michel Bastos, que estavam machucados, devem estar à disposição do treinador. O que nos deixa mais forte, se isso se concretizar mesmo para amanhã com o departamento médico, é que eu vou ter todo o elenco à disposição. E isso é muito importante para quem quer amanhã contar com os 23 que serão convocados. Né? Aí eu vou ganhar mais opções de ataque e mais opções também na fase defensiva. Com a volta de jogadores importantes, fica a dúvida sobre qual será o time do Palmeiras para enfrentar o Corinthians. Será que Mina e William começam jogando? E Borja, autor de 3 gols nos últimos 3 jogos, continua no time? Perguntas que Alberto Valentim preferiu não responder. O que é legal, que está sendo mais trabalhoso no caso, é ter várias opções. Eu tenho um Bruno Henrique que volta, eu tenho
um Guerra que pode ficar à disposição, nós temos que avaliar isso até amanhã com o departamento médico, vale o mesmo para o Mina, no caso que não foi convocado ao último jogo, o William também, que vai estar à disposição, espero que ele esteja à disposição para domingo, então isso faz com que eu trabalhe mais, porque eu vou ter mais jogadores à disposição. Invicto com 3 vitórias e um empate desde que Cuca deixou o Palmeiras, Alberto Valentim está animado para o clássico. Não só pela campanha, mas também pelos reforços que tem. Apesar disso, ele garante, independente de qual seja o resultado do clássico de domingo, o campeonato não acaba. Terminando esse jogo, independente do resultado, o campeonato não acaba domingo. É lógico que uma vitória de um ou outro vai fazer com que algumas coisas fiquem mais claras, mas o campeonato não acaba domingo, né? E agora vamos ver como deve ser o time do Corinthians para esse clássico. Cássio, Fagner ou Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel e Camacho ou Maicon. Cleison ou Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. O técnico é Fábio Carilli. E como será que deve ser o provável Palmeiras? Vamos ver. Fernando Praz, Mike e R. Mina ou Juninho, Edu Dracena e Egídio. Bruno Henrique ou Thiago Santos, Tietê e Moisés. Keno ou William, Dudu e Miguel Borja. O técnico é Alberto Valentim. Aí as escalações, talvez o posicionamento, o Borja deve jogar mais centralizado, o Dudu mais aberto pelos lados, Dudu aberto na esquerda, o Keno na direita, ou costumam inverter, o Borja centralizado. E no caso do Corinthians, se o Cleison realmente jogar, Chico, o Cleison deve atuar pelo lado esquerdo do ataque corintiano e o Romero atuar aqui pelo lado direito, dando um apoio para o Fagner ou para o Léo Príncipe, que vai precisar desse apoio, né? Até para também trabalhar nas investidas nas costas do Egídio. São laterais que avançam muito no Palmeiras, mas que também não são tão bem defensivamente. A expectativa é de um grande jogo de futebol, se não do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional. De emoção, pelo amor de Deus. Só de olhar para a cara do palmeirense para o corintiano, você já vê que tem uma expectativa. É tenso, né? Até o São Paulino, os santistas, flamenguistas, está todo mundo torcendo contra o Corinthians. O campeonato pegar fogo. O nosso querido Gamberini entrou aqui dizendo quando surge o Alviverde impõe. E ele é santista. Veja o senhor, até o Gamberini está torcendo, né? Para que o Corinthians quebre a cara. Mas, enfim, eu entendo tudo isso, porque o Corinthians até agora nunca foi ameaçado por ninguém. Essa é a grande verdade. E se ganhar, acabou o campeonato. O discordo do Valentim, ele falou do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista psicológico, o campeonato acabou. É capaz até do Corinthians ganhar do Atlético Paranaense, com ou sem mala preta de quem foram interessados, né? Vamos ver o que o pessoal de casa acha desse resultado. A pergunta da nossa enquete era para saber qual será o resultado da partida entre Corinthians e Palmeiras. E o pessoal respondeu que vai dar Palmeiras com 50% dos votos. E aí, claro, 2% dos votos... Empate e 48% para o Corinthians. Ou seja, você vê que, na verdade, tem um equilíbrio muito grande. Super equilibrado. E olha, a nossa pesquisa é empate, né? O que eu estou surpreso, que eu acho que, na verdade, tem muito mais aí de torcida do que de prognóstico. É verdade. Porque o empate me parece o resultado mais provável pelas circunstâncias. É o que você mais quer que aconteça, parece que as pessoas responderam, né? Mas eu acho que vai ter um vencedor, e o vencedor vai ser o Corinthians 3-0. Bom, nos vemos no Jornal da Gazeta. Exatamente, o programa de hoje está terminando. A gente se vê domingo no Mesa Redonda, a partir das 9 da noite, com tudo sobre esse clássico entre Corinthians e Palmeiras e já sabendo do resultado. Tchau, até mais, você já no Jornal da Gazeta. Boa noite. Até domingo, Paulinha.